Olá, bom dia. Está no ar a Notícia de Frente desta segunda-feira, hoje 22 de julho e hoje dia especial, dia de entrevista aqui no A Notícia de Frente. Eu tenho o prazer da companhia do professor Lorenberg Alves, do Antero Paes de Barros, e hoje a gente recebe aqui nos estúdios do A Notícia de Frente o promotor de justiça e também presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, Roberto Turim. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Professor Antero, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, presidente, bom dia, Antero, bom dia, telespectador. Bom dia. Nayara, bom dia, professor Lorenberg, bom dia, doutor Roberto Turim, bom dia, telespectador e telespectadora. Doutor Roberto Turim, não tem como não começar falando dos grampos. Semana passada aconteceram os reinterrogatórios tanto dos coronéis Lesco, o Zaqueu Barbosa, quanto do cabo Gerson. E ambos citaram o Ministério Público, a omissão e a participação do Ministério Público na chamada Grampolândia Pantaneira. O senhor que representa a Associação Mato Grossense do Ministério Público, como responde a todas essas denúncias? Houve essa omissão? A meu ver, até agora, não resta provada nenhuma omissão. O que a gente vem dizendo já há algum tempo é que essa história da Grampolândia, infelizmente, não é nova, né? Desde então, do início das investigações, o Ministério Público vem dizendo que a gente quer, como toda a sociedade, uma investigação, uma apuração ampla e que, ao final, os culpados por esse triste episódio na história política e social do Estado sejam efetivamente responsabilizados e punidos. Muito bem. Então, existem vários inquéritos, essa é uma primeira confusão que muito se faz. Existem vários inquéritos tratando do que se chama de modo geral de Grampolândia e tratando de situações díspares, de situações diferentes e que às vezes acabam a mídia e a população em geral englobando tudo, chamando tudo de Grampolândia. Isso é um primeiro erro que a gente às vezes tenta consertar, mas é difícil porque o nome Grampolândia já pegou, né? Então fica difícil você separar uma coisa da outra. Esse caso do interrogatório... A gente pode ir interrompendo o senhor? Claro, é igual promotor de júri, a gente ama ser interrompido. É o seguinte, porque assim, há o mesmo erro é misturar os assuntos, etc. e tal, e muita gente acredita, né, inclusive o desembargador lá do PRI, que esses assuntos são sim iguais e que por isso ele é prevento e que quando o Ministério Público argumenta de que esses assuntos são díspares, são diferentes, embora se tratem de grampos, sim, né, o Ministério Público está, na verdade, torcendo e trabalhando para trocar de relatoria lá no tribunal, coisa que já foi decidida pelo Pleno. Olha só, o desembargador... Só para ficar melhor o esclarecimento. Isso, e faz parte realmente do contexto. O desembargador Orlando Perry é muito preocupado com essa questão da prevenção e de manter todos os inquéritos que se relacionam aos grampos ou interceptação de comunicações telefônicas num pacote só do qual ele é relator. Nós já questionamos muito isso, já respondemos a isso, eu reafirmo. O Ministério Público não escolhe juiz. Para nós é indiferente se o relator desse caso seja o desembargador Perry ou qualquer outro desembargador do TJ. Das últimas vezes, o Ministério Público pediu justamente isso, a separação dos casos. Porque no nosso entendimento, esses casos sendo tratados todos juntos, como se fosse a mesma coisa, geram muitas distorções que podem ser prejudiciais à própria investigação e à própria solução dos casos. Separa. Para nós, o desembargador Perry pode ser o relator de todos os casos separados. Não precisava ser tudo num bolo só. Então, a questão fundamental do Ministério Público não é quem é o relator, e sim como os casos são tocados. É isso que, às vezes, a gente também não consegue se fazer entender, né? E fica aquela coisa, não, eu quero ficar com os processos e eles querem me tirar a qualquer custo. Isso, para nós, no Ministério Público, não existe. O pedido feito é desmembramento, é desapensamento, é separar um caso do outro e investigar separadamente coisas que a gente considera distintas, né? Então, eu englobar, por exemplo, dizer Grampolândia e dizer que o caso do cabo Gerson, Lesco,
Zaqueu, Paulo Táxi, Pedro Táxi, dizia que incluiu números de telefones numa investigação lá em Cáceres, onde eventualmente a PM estaria investigando militares envolvidos no tráfico, entre os crimes, e eles se aproveitam disso para fazer a chamada barriga de aluguel, embutir nomes de advogados, políticos, jornalistas, que eles queriam... Deputada, que eles queriam ouvir, fazem isso lá. O juiz é induzido a erro, o promotor assina, autoriza esses relatórios que o Zaqueu e eles produziam aqui e fazem a interceptação. É um caso. Esse é o verdadeiro caso Grampolândia, vamos assim dizer. Isso é a mesma coisa que a Operação Metástase, ou a Operação Rêmora, ou a Operação Seven, ou outras operações que o GRECO realizou, onde se diz, não, naquela operação que investigou a Roseli Barbosa, o GAECO pegou os telefones da família toda do Silval e pediu interceptação. Isso também é Grampolândia. Isso aqui é a mesma coisa daquilo lá? Não, não é. Embora seja grampo. Então, vou dizer, embora seja grampo, né? Exatamente. Quer dizer, o que eu a estou dizendo alegação assim, é que o Ministério Público pediu, em nome da Roseli, elencou uma série de nomes, aliás, uma série de telefones, como se todos eles fossem da dona Roseli, e não eram. Não foi isso, exatamente, vou explicar isso também. Mas o ponto aqui é, essa história é a mesma daquela lá de Cáceres? São os mesmos fatos? Tem que ser investigados e julgados juntos? Não. É aí que o Ministério Público pede separação. Sendo aqui bem popular, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Então, uma coisa são as operações, Seven, Ouro de Tolo, Metástase. Outra coisa é o grampo lá em Cáceres, os pedidos feitos e autorizados pelo juiz de lá, onde se fazia ali nessa central de inteligência da PM, criada com uma finalidade em tese lícita, que seria investigar policiais militares envolvidos em tráfico ou em outros crimes na fronteira, e que acabou, por esse grupo, sendo desvirtuada para fazer interceptações telefônicas de interesse pessoal, político e etc. Isso é a Grampolândia. Então, quando a gente pede, olha, queremos que se separe os casos, que se desapense tudo isso, não é porque está querendo mudar o relator, é porque os casos realmente se referem a situações diferentes. Então, esse é o primeiro entendimento. Mas ficou parecendo também que o desapensamento dos PICs, né, dos processos de investigação criminal, é isso? Procedimento de investigação criminal. PIC 9, é o 10 procedimento de investigação criminal quando feito pelo Ministério Público. 9, ele equivale 10 ao e inquérito 14, policial. que são os que pediram para desapensar. Sim. Né? Que teriam a ver também com essa denúncia do cabo, do negócio e tal, contra os membros do Ministério Público. Aí nós vamos desapensar isso. Isso é um outro departamento. Vamos lá. Os promotores de justiça, procuradores de justiça, membros do Ministério Público, assim como os juízes, têm por lei o chamado foro de prerrogativa de função, que é aquele mesmo foro privilegiado que a gente contesta de políticos que foram mudar. Bom, mas tem, a lei está ali. Dizem que a pessoa encarregada, o órgão encarregado de investigar promotores de justiça é o Procurador-Geral de Justiça. É claro que essa investigação, ela tem que ser, como qualquer outra, supervisionada pelo Poder Judiciário. Mas ela tem que ser feita pelo Procurador-Geral de Justiça. Não pode um delegado de polícia, não pode um juiz, não pode um desembargador, não pode um promotor, porque estaria desrespeitando a lei. Então, a investigação é do Procurador-Geral de Justiça, supervisionada pelo Poder Judiciário. Se você novamente mistura tudo isso num bolo só, onde tem essa questão dos militares que não tem esse foro. A investigação tem que ser feita pelo procurador. Pelo TGJ. É essa a razão de que o Ministério Público sempre pediu a separação desses PICs. E também lá atrás, quando ainda o Pedro Táxi era governador do estado, e como governador também por lei tem o foro no STJ, a gente batia nessa mesma tecla. Olha, essa investigação está sendo levada num bolo só, e aí tem governador, e governador tem que ser investigado pelo STJ. E o Ministério Público apanhava. Ah, não, está querendo proteger o governo. Estávamos querendo cumprir a lei. É diferente a situação. Tanto que acabou indo para o STJ, mesmo com tudo que questionaram a gente naquela época. Eu vim aqui até falei sobre isso.
Tudo que questionaram a gente naquele momento, que a gente dizia, ó, tem que ir para o STJ. Não, acabou indo. Acabou a investigação perdendo um tempo lá, até que terminou o mandato. Perdendo tempo não, foi um espírito de corpo Não se fez nada lá durante esse tempo que ficou no STJ. Por isso, espírito de corpo de ex-membros do Ministério Público. Não. Né? Porque o ministro que ia julgar é um ex-membro do Ministério Público. Os membros do Ministério Público não estavam sob julgamento lá. Não, quem mas tinha que tocar a investigação lá era a PF e MPF e o STJ. Exatamente. Mas só que isso era tocado pelo MPF, pela PF, mas ia para ser julgado pelo ministro Mauro Campbell, que é ex-procurador-geral de Justiça, não sei que estado aí, colega do ex-procurador de Justiça de Mato Grosso, que era o réu, ocasionalmente, era o réu... Nem o procurador de Justiça de Mato Grosso era réu. O Pedro Táxi. Procurador da República. Falei ex-procurador ex-procurador da República. Tanto lá quanto aqui. Isso. Quer dizer, o Mauro Campbell, juiz, era ex-procurador da República. Mauro Campbell, eu acho que era ex-procurador-geral de Justiça do Amazonas. Do Amazonas. E não procurador da República. Acho que ele nunca foi do MPF. Isso também é uma outra confusão. Mas o que eu digo é o seguinte, se tivessem obedecido as regras legais desde o início, vamos separar o que é João, o que é Pedro, o que é primeiro grau, o que é segundo grau, o que é STJ, e mandado desde o início, a investigação aqui contra quem não tinha foro, contra quem não devia ir para o STJ, teria andado muito mais rápido, está terminado, e lá também teria andado mais rápido, porque não teria ido só naquele momento, mas não foi. Foi para lá, quem não quis desmembrar isso foi o ministro do STJ, que segurou tudo lá. Isso. Por quê? Inexplicavelmente, né? Agora, isso, como digo de novo, não é responsabilidade... Ele segurar o Pedro Táxi lá, tudo bem, mas segurar o Paulo Táxi lá... porque é a questão da conexão. O crime é o mesmo. Aí, então você tem que... A ação penal, se for exercida, tem que ser contra todos. Mas ele podia desmembrar, né? Podia. Ele podia desmembrar. Acabou sendo feito depois do fim do mandato. Pois é. E aí voltou. Recomeçar. E aqui, de novo, começa a confusão aqui em Mato Grosso. Volta esse inquérito, não tem mais governador, agora é ex-governador. Ex-governador não tem mais foro, mesmo por ato praticado quando ele era governador. Isso vai para a vara criminal comum, primeira instância. No TJ, continuou o inquérito, não mais esse do Pedro Táxi, Paulo, Zaqueu, Elesco, Gerson. Aquele do Ministério Público, que a OAB representou inicialmente, dizia, olha, os promotores de justiça também, também praticavam eventualmente barriga de aluguel. Por que continuou esse lá no TJ? Porque, como disse, a investigação tem que ser pelo Procurador-Geral de Justiça e a supervisão pelo Poder Judiciário. Aliás, então, o que se pediu ali foi para separar o que tem dentro desse. Mas o desembargador Perret concordou com essa argumentação do senhor. No início, não, né? Não, na sentença agora. Sim, agora. Na sentença depois agora... já voltou. Não. Na sentença agora, ele determina que não está autorizando a OAB a investigar nada. Que é a investigação exclusiva do Ministério Público. Essa foi outra confusão. Mas ele está autorizando a OAB a acompanhar a investigação e não que se proceda essa foi uma investigação intramuros. Outra confusão que o Ministério Público também debateu muito. No processo penal, você tem a figura de quem denuncia, qualquer pessoa pode fazer. A OAB fez isso, em tese, então fez uma representação, seria uma notícia crime, tranquilo. E você tem o investigado e a vítima. E o investigador, no caso, ou a autoridade policial ou o Ministério Público, e o juiz supervisionando essa investigação. Essas são as partes, as figuras numa investigação. Não cabe a uma associação, nem a minha do Ministério Público, nem a OAB dos advogados, interferir nessa investigação. Dizer, olha, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, eu quero acompanhar, eu quero perícia. Ela não é parte. Eu quero recorrer, ela não tem interesse, não tem legitimidade. Acompanhar como fiscal, como cidadão também pode fazer, em benefício da transparência, ótimo, nenhum problema. Agora, interferir na investigação é outra história. Sem falar o que a gente sempre bateu, um chamado conflito de interesses. Você tem uma associação de advogados, OAB,
E advogados que defendem investigados em N ações e investigações que o Ministério Público faz. E você quer colocar esse órgão dentro de todas as investigações e ainda investigações sigilosas de interceptação telefônica. É abrir uma brecha imensa para que essas investigações não deem resultado. É abrir conhecimento na hora que não pode e para quem não pode. Porque essa petição inicial da OAB falava assim, eu quero acompanhar todas as interceptações realizadas no Estado de 2000 e quanto até agora. Era tudo. E isso não podemos, como Ministério Público, aceitar. É uma interferência indevida. Depois, com o tempo, a coisa foram vendo essas coisas e aí o processo foi tomando um caminho que acaba chegando nisso que você falou agora. Mas no início não era essa a intenção. E também no início não foi essa a reação do Ministério Público. Presidente, voltando àquela primeira afirmação, aliás, não é a primeira vez que o senhor faz isso, né? Que chama de equívoco da Grampolândia. Na nota que o senhor assinou e que foi publicada na imprensa de uma forma geral, logo no primeiro parágrafo o senhor chama a atenção por esse grande equívoco. A minha pergunta é, a que atribui esse equívoco que o senhor chama? Vamos lá. Qual foi a razão de provocar esse equívoco? Então, Grampolândia, de início de conversa, não é um equívoco, é um crime. Né? Vamos deixar isso bem claro, senão as pessoas vão dizer, o promotor está falando que essa coisa da Grampolândia toda é um mero equívoco. Ao contrário, a questão da Grampolândia é um crime grave, é um crime contra a intimidade, é um crime contra o Estado, é um crime contra as instituições. E é um crime praticado pelo Estado, né? Por agentes do Estado. Pelo governador e por agentes do Estado. Isso é uma coisa também, vou voltar a explicar para o senhor, aproveitar essa deixa, é uma coisa que a gente cobra muito, e eu cobro isso como cidadão e também como promotor de justiça. No Brasil, nós não temos a chamada solidariedade institucional. Eu não falo solidariedade para com as pessoas, eu falo solidariedade para com as instituições. Então, qualquer eventual erro, mesmo que não provado, de um integrante de qualquer instituição, judiciário, Ministério Público, polícia, PF, que acontece porque são seres humanos e estão sujeitos ao erro, o que se faz? Um linchamento público da instituição. O que está errado. O que está absolutamente errado. E nós não temos, o Ministério, eu escutei muito essa semana, isso me incomoda demais, o Ministério Público está na berlinda, o Ministério Público está em xeque. Não admito, o Ministério Público não está na berlinda, o Ministério Público não está em xeque. O Ministério Público desse Estado... Mas quem falou isso foi o Vinícius Jair. Serviço... Não, falou para contestar o que o advogado e a situação estava. Mas eu estou falando das manchetes a todo momento e em todo lugar. Então, quer dizer, você coloca numa vala, vamos dizer assim, comum e suja a instituição inteira. Mas quem colocou a instituição nem sequer comprovados ainda. Não, eu concordo com o senhor e nós temos falado aqui. Os policiais militares grampearam, fizeram uma coisa horrorosa. Comandantes da Polícia Militar fizeram isso, o cabo da Polícia Militar fez isso, comandante-geral da Polícia Militar. comandante-geral da Polícia Militar, mas a instituição Polícia Militar precisa ser preservada. Tem mais de 100 anos sim, aí, etc. E vem sendo. Tanto que nos depoimentos dos coronéis e do coronel Zaqueu, especificamente do cabo, eles colocam em xeque a própria instituição Ministério Público, porque falam, relatam do receio de buscar o Ministério Público por Pedro Táxi fazer parte do Ministério Público. Eles falam isso. Eles falam isso. Eles colocam em xeque. E falam com o receio também de investigar os próprios membros do Ministério Público. Vou responder isso, mas completar, porque o professor fez a pergunta e a gente saiu aqui e não respondeu. Então, primeiro, o que a gente coloca? Equívoco. O equívoco, como eu já disse aqui, de tentar tratar como Grampolândia, num bolo só, num balaio só, um monte de fatos díspares, um monte de fatos diferentes. Então, uma é você dizer, olha, na operação que investigou a Roseli Barbosa, o Ministério Público praticou barriga de aluguel. Isso é uma acusação que tem lá, né? Depois eu vou dizer que isso não é barriga de aluguel, nem nunca foi. Está provado no processo, mas é uma das alegações. A outra o Ministério Público usava dados cadastrais antes que ele pegava de uma operação e aproveitava para outra. Isso é barriga de aluguel. Nunca foi, nem nunca será, mas está lá junto. Os militares, como a gente foi colocado aqui, conluiados até agora com o que se demonstra, né, com o que se falou, com
ex-governador, secretário da Casa Civil, montaram um esquema para ilicitamente grampear pessoas na inteligência da PM. E eles falam que conluiados também com 6 promotores dos 20 com os quais eles trabalharam. Nessa Eles falaram. deles, não, Ué, nunca falaram o isso. coronel Leixo chega a falar o seguinte: eu não estaria aqui. Frase dele, aspas, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui, se o Paulo Prado, ex-procurador-geral de Justiça, não tivesse emprestado a placa, o Itron. Ah, tá. Então é a mesma história, né? Então ele fala. Qualquer assassino aí não seria assassino se o revólver não existisse. Porque se você doou alguma coisa, se é que doou, isso não está comprovado ainda, uma placa licitamente e para fins lícitos, se a PM, o comandante-geral da PM pede, olha, eu preciso de uma placa, eu quero fazer investigação contra eventuais policiais militares ou membros da corporação que estejam praticando crime. O procurador-geral faz esse empréstimo. Isso faz dele responsável pelo mau uso, pelo uso criminoso que fizeram dessa placa? Não. Isso se tivesse, de fato, ocorrido essa doação da placa. Até agora, o Paulo Prado vai ser ouvido, vai esclarecer isso, mas assim, no Ministério Público, pelo que a gente sabe até agora, não existe essa doação. Então é a alegação deles lá, dos militares. Estou dizendo o que eles falaram. Exatamente, mas até se comprovar se isso de fato aconteceu. E outra, se tivesse acontecido, volta, nós tínhamos um convênio com a PM, um convênio legal, lícito e para fins lícitos, de ceder braço do guardião para a PM fazer as investigações dela. Mas que investigações? Eventualmente investigações da Corregedoria da PM sobre membros da PM que eventualmente estivessem praticando tráfico, corrupção ou outros crimes. Eles chegam lá e dizem, olha, nós precisamos fazer investigação, essa nossa investigação pode precisar de interceptação telefônica, nós não temos equipamento, vocês têm. Podemos fazer um convênio para usar um pedaço do seu? Por que não? Não vejo nenhum motivo para não. Você está trabalhando em prol da segurança pública, em prol de punir criminosos, sejam eles militares ou não. Agora, uma coisa é esse convênio, uma coisa é essa placa, outra coisa é o uso ilícito dessa placa. Então, essa alegação, ela tem que ser, obviamente, investigada, e se for o caso, mas a princípio não tem fundamento algum. A princípio não tem fundamento algum. Dizer que eu só estou aqui porque me doaram a placa. Você está aí porque usou a placa criminosamente. Você está aí porque foi desleal. Você está aí porque praticou crime. Você está aí porque se corrompeu. E não porque te doaram placa. Essas são situações que têm que ser colocadas. Então, volto explicando para o senhor. Eu falo equívoco justamente por juntar tudo isso num balaio só. Isso eu nunca aceitei, nem tecnicamente, porque é errado, e nem institucionalmente, porque é mais errado ainda. Como é brilhante entrevistar um cidadão com experiência de júri, né? Faz 20 anos que eu não faço mais júri. Mas quando eu fazia, reclamavam muito. Doutor Turim, só para a gente entender, até o nosso telespectador entender melhor o processo. Voltando ali na doação, o senhor já respondeu, professor, né? A gente deixou ele responder. Voltando ainda no reinterrogatório, onde o cabo e os coronéis falaram da doação da placa. Como funcionaria se essa placa tivesse sido doada por parte do Ministério Público? Diante apenas de um pedido do chefe da Polícia Civil, como funciona isso? Para a gente entender. Olha, que em tese, eu digo que isso ainda está sob investigação, eu não sei, não posso afirmar que foi dessa forma ou daquela forma, porque ainda não tenho conhecimento sendo foi emprestado. Vamos falar em tese. Tem que ter um documento, né, doutor? Isso, em tese. O que acontece? A gente fala dessa placa e tal, mas a placa é um modemzinho. Desse tamanho, igual o modem que você tem em casa para... Beleza, que grampeia centenas de pessoas. Ótimo, mas tecnologicamente é um negocinho assim, tá? Então, o que aconteceu lá? O GAECO tinha uma placa, e ainda não sabemos se essa é a placa realmente que foi usada por eles, a gente acredita até que não, mas vamos partir por aqui. O GAECO tinha uma placa que interceptava até 16 canais. Tá. E em determinado momento falou, gente, isso aí está obsoleto. Hoje já tem placas que fazem 36, 60, 80 e nós estamos atrasados. Precisamos comprar outra. Bom, o Ministério Público foi e comprou outra, uma nova. Tiraram aquela velha, deixou lá no canto. E ficou usando a nova,
que tem uma nova numeração, uma nova quantidade de canais. Em tese, eles estão falando que essa placa antiga do Ministério Público, que ficou lá obsoleta, eles pediram. E o Procurador-Geral teria doado. Não sei se isso aconteceu, estou dizendo que isso está sob investigação. Se realmente tivesse acontecido, ia ter sido feito um ofício, um termo de doação, um ato qualquer, todo mundo assina, tem que ter um documento, né? Um Porque documento. Ninguém pode doar bem público, né? Exatamente. Né? Eu posso doar bens públicos que não estão me servindo? Posso, Sim, mas eu tenho que fazer isso, né, dentro da documentação legal. O que o Ministério Público sabe até agora é que isso não ocorreu. Pelo que a gente sabe até hoje. Vamos fazer o levantamento, verificar, ouvir as pessoas, procurar a documentação e tal. Que essa doação, a princípio, nunca existiu. Tá? E que é a placa utilizada lá, na central de inteligência desvirtuada da PM, não é essa placa que foi do Ministério Público. É outra. Né? O próprio Zaqueu falou no início que uma vez ele foi buscar que ele teria ido buscar essa placa no Rio de Janeiro, comprada lá e foi mandada para cá. Bom, eles deram inúmeras versões até agora sobre como se montou aquele escritório, né, da Grampolândia. Mas numa das versões é essa, que eles teriam que comprar essa placa no Rio de Janeiro. Agora surgiu, não, foi a placa doada pelo GAECO, pelo Paulo Prado, à época que era procurador-geral. Já é uma versão nova da história. Né? Então, assim, efetivamente nós não sabemos qual é a placa. Pelo que foi levantado, falado no inquérito, por técnicos que tiveram acesso a essa placa, até outros PMs que trabalharam lá dentro do sistema deles, a descrição não bate com a placa que o GAECO tinha, com a placa antiga do GAECO, até pelo número de canais e pela tecnologia já usada. Mas isso é uma questão que tem que ser apurada. De toda forma, independente disso, não há prova, nem eles comentaram, que Paulo Prado então teria doado. Já deixei bem claro que não há prova que doou. Teria doado para a gente fazer grampo, para a gente trabalhar ilicitamente? Não. É mais ou menos o que eles disseram, né? Não. Disseram, ele doou a placa. É o que eu ouvi até agora. Lá, eu assisti, doou a placa. Eu não estaria aqui se ele não tivesse doado a placa. É a mesma história também. O assassino não estaria ali se alguém não tivesse feito o revólver. Né? O problema é o uso do revólver e não o revólver em si. O problema, de novo, é o uso da placa e não a placa em si. Oficialmente, presidente, quantas empresas vendem essas placas para os estados ou para o Ministério Público? Mato Grosso, por exemplo, quantas empresas? Não sei dizer para você no momento, teria que levantar. Mas é restrito, não são muitas. Mas dizem que tem muita gente aí com escuta clandestina, né? Você vai comprar. Que compra em Israel, compra no sei na onde, tem um compra pouco no de sei na lenda onde. urbana aí. Pelo que fala também, todo mundo no estado já teria grampeado, porque todos os políticos têm uma maletinha que compraram em Israel, compraram na Rússia, ou vende não sei aonde. Isso é um pouco de lenda urbana. Mas oficialmente no Brasil, se você for comprar, licitando, comprar legalmente, as empresas têm que ser registradas e o equipamento que elas vendem tem que ser registrado. E aí, dentro dessa lógica, e é assim que o Ministério Público compra, né, nós não compramos, espero que não surja alguém, eles compraram uma placa lá de Israel. Não existe, foi comprado de forma lícita, pelos canais lícitos, né? Então, as empresas que fornecem são restritas. Não sei te dizer o número, mas não é um número muito grande. Essas duas placas que o senhor acabou de referir foram compradas pela mesma empresa ou não? Também não sei te dizer, isso teria que ser alguém da administração do Ministério Público que comprou, não participei disso. Tá. O Procurador-Geral, ele determinou a investigação sobre essa questão da placa. Sim, determinou. Mas essa investigação vai ser feita por quê? Porque inicialmente, pelo que eu entendi, ele determinou uma investigação administrativa. Sim, uma investigação administrativa. E ele é o chefe administrativo do MP. Ele é o chefe administrativo. Mas eu acho, eu entendo que quando a sociedade brasileira clamou pelo Conselho Nacional de Justiça, ela clamou pelo controle externo do Poder Judiciário. No caso do MP, pelo CNMP. No caso do MP, pelo Conselho Nacional do Ministério Público para o controle externo do Ministério Público. Entretanto, esse controle é feito exclusivamente por pessoas que são, assim, ligadas ao Ministério Público. Como assim? O conselhão, quem que pertence ao conselhão? Judiciário,
representantes do Legislativo, representantes do Ministério Público Federal, representantes do Ministério Público Estadual, gente indicada pelo Senado, gente indicada pela Câmara Federal e OAB. O Conselhão é formado por tudo isso. Né? Tá. Não é formado só por membros do Ministério Público, Tá. e muito menos por membros do Ministério Público Estadual. Nós somos, o Ministério Público Estadual, embora seja quem tem o maior número de membros do Ministério Público no país, os estados, é quem tem menos representação no Conselho Nacional do MP. Porque nós temos uma notícia, eu estou falando como jornalista, nós temos notícia de que, assim, por exemplo, 10, 12 desembargadores aqui foram punidos com aposentadoria, etc, tal, pelo Conselho Nacional de Justiça. Sim. A gente não tem essa notícia do CNMP. Graças a Deus, né? Quer dizer que nós não estamos na mesma situação. Não, graças a Deus ou não. Ou significa que faz um pastelão corporativo. Por isso que eu quero só concluir a pergunta o seguinte. Não seria interessante, eu acho que neste momento, eu cheguei a fazer um comentário desse na rádio que eu trabalho. Neste momento, eu não vou discutir se a OAB tem direito de acompanhar, se não tem direito de acompanhar. O Ministério Público ficou irritado no momento em que essa decisão foi tomada, porque a lei diz diferentemente. Defendemos a lei, né? Nossa profissão. E eu acho que o Ministério Público, neste momento, precisa de... Por exemplo, qual o problema do Ministério Público requisitar os delegados da Polícia Judiciária Civil que estão acompanhando o episódio da Grampolândia para esta perícia da questão da placa? E qual o problema do Ministério Público requisitar o acompanhamento da Polícia Federal ou a expertise da Polícia Federal? Ou o Ministério Público tem uma expertise grande, o Procurador-Geral de Justiça tem uma expertise técnica para investigar. O Procurador-Geral de Justiça não vai fazer sozinho a investigação. Pois é. Mas porque ele não tem tempo e nem... E nem essa expertise, né? A expertise pode até ter, não conheço a expertise dele, mas até pelo próprio trabalho que ele exerce, ele não tem tempo de fazer pessoalmente a investigação. Obviamente ele vai delegar isso para um grupo de promotores. A diminuição do Ministério Público? Nenhuma. Esse grupo de promotores, por exemplo, que for delegado pelo PGJ, se entender que há necessidade de uma perícia ou de um apoio da Polícia Federal, pode pedir? Pode. Da Polícia Estadual, Civil Estadual, pode pedir? Pode, a qualquer momento. Não vejo, aí não tem problema algum. O que a gente define é a titularidade. Eu não posso abrir mão do que é meu. Como o Ministério Público não pode abrir mão da titularidade da ação penal e não pode abrir mão da prerrogativa de investigar os próprios membros. Agora, a pessoa já leva para o lado corporativo. Você está fazendo isso agora. Dizer assim, olha, o Ministério Público que vai investigar, então eles vão passar a mão, vão colocar por baixo do tapete. Sabe como que a gente recebe e-mail da população? Eu recebo os mesmos e-mails. A população escreve aqui o seguinte, olha, é o Ministério Público que vai investigar? Então pede para o PT investigar o Lula. Assim que ele se manifesta aqui. Pois é. Olha o disparate. Né? Olha com que estão nos comparando. E o Lula, apesar do PT e de tudo mais, onde foi parar? Não, estão comparando a questão da investigação. Então, assim, mas mesmo que a investigação seja feita pelo Ministério Público, não significa que não vai haver supervisão do Judiciário. O Judiciário supervisiona essas investigações. E no caso aqui, quem está supervisionando as investigações não é essa agora instaurada da questão da doação da placa, mas sim o inquérito inicial, onde se acusa o Ministério Público, alguns membros do Ministério Público de terem feito interceptação telefônica, é do Orlando Perry, que é um desembargador e um relator desses casos absolutamente hostil ao Ministério Público até agora. Então não há, há conivência. Ele não foi membro do Ministério Público? O pai dele foi. O pai dele, né? Pode ser hostil, profissão do pai? Sim, mas não vejo nenhuma ligação. Estou dizendo pelas decisões tomadas até agora. O que a gente sempre questionou muito, decisões com um excesso de linguagem, um linguajar duro, desnecessário. Tá? Eu estou colocando isso só para mostrar que a investigação, mesmo sendo feita pelo Procurador-Geral, ela tem supervisão de um órgão externo, que é o Poder Judiciário. E outra, o senhor perguntou também aí, en passant, qualquer cidadão pode acompanhar? Investigações, via de regra, tem um momento dela que é sigiloso,
né? Essa até a princípio não tem, mas muitas investigações têm um momento que é sigiloso, e a partir de que termina essa fase, ela se torna pública. E aí qualquer pessoa pode ir lá, analisar, pedir cópia, olhar, ler, ou a decisão do juiz vai ser publicada, a decisão do PGJ, arquivando, deferindo ou indeferindo medidas, vai ser publicada, vai ser tornada pública, vai estar à disposição de qualquer pessoa para ler, analisar, concluir, criticar, elogiar, como é feito com qualquer outra investigação. O que está acontecendo, Antero, infelizmente, eu volto de novo naquela falta da solidariedade institucional, não estão dando tempo da gente respirar. Então é porque num reinterrogatório, como você colocou aí, que é uma coisa interessante, esses cidadãos já foram interrogados só naquela vara 3 vezes. Né? E cada vez é uma versão diferente da mesma história. Já foram interrogados pelo CNMP. Pelo CNMP que você citou aí. Lembra lá no começo, veio aquela história de uma interceptação deles, que eles falavam, olha, o Marcelo Ferra, o Mauro Curvo são nossos amigos, estão nos protegendo na investigação do grampo. Falaram isso. Eles lá no papo de cerveja, Lesco e companhia. Isso foi parado no CNMP. O CNMP veio aqui, ouviu Lesco, Zaqueu, Gerson. E naquela oportunidade não falaram de placa, de compra de cachorro, de uso de verba para consertar moto. Por quê? Porque só agora. Oportunidades foram dadas inúmeras vezes a esses cidadãos. Esse é um dos motivos que a pretensa colaboração deles foi indeferida no Ministério Público. É um benefício indevido para criminosos sérios. Eu vejo aí o crime de interceptação telefônica ilegal, é um crime gravíssimo, mas eu vejo muito mais grave a deslealdade institucional. É você pegar um secretário de Estado em tese acusado, um comandante-geral da PM, que são representações sérias do poder do Estado, para fazer grampo, para ouvir fofoquinha de jornalista, de deputado, de amante, de namorada, de não sei quem. É um absurdo isso. Então, o tratamento que se dá a quem comete esse tipo de crime, não é só porque, faço uma alegação qualquer, uma acusação qualquer, contra promotor ou contra qualquer outra autoridade, que ele vai receber um benefício do perdão judicial, da extinção da pena, não cabe. E nesse episódio de ouvir amante, ouvir isso, que é um absurdo, etc e tal, nesse episódio teve um promotor de justiça que pediu um arquivamento de algumas denúncias contra Paulo Táxi, e o PGJ entrou para não aceitar. Que você soltou nisso. Isso é um exemplo claro da história de chamar tudo de Grampolândia, de colocar tudo no mesmo balaio, que dificulta o entendimento das coisas. Veja bem, o que é esse arquivamento que o promotor pediu lá, acho que foi o Dr. Reinaldo? Queria que continuasse o processo contra Paulo Táxi, exclusivamente por falso testemunho. Isso. Mas o que aconteceu ali? Qual é a história? Mandar gravar a amante dele, não tem problema nenhum. Não, veja bem, mas qual é a história? O que é a história? O Paulo Táxi chega nas delegadas, se não me engano, doutora Alana e doutora Alessandra, e diz, olha, eu tenho ciência, e ele era secretário de Estado, eu tenho ciência de que o governador está sob ameaça, risco de morte, estão ameaçando que vão matar o governador. E essa ameaça vem de lá, de determinada pessoa, uma fulana que é amiga de uma filha ou de um parente do arcanjo. Bom, as delegadas, obviamente, levaram isso a sério. Falaram isso, vem de um secretário de Estado, está falando que o governador corre risco de morte e liga uma pessoa eventualmente conhecida no Estado como criminoso, mafioso, etc. Bom, precisa se tomar providência. Qual foi o erro delas? Erro. No afã de atender isso, já tem uma operação em andamento, vamos colocar já esses telefones que ele está passando nessa operação e depois a gente perde a ordem judicial. Isso é barriga de aluguel, em tese. Né? Embora você vai dizer, não foi praticado de má fé, não tinha intenção de ouvir outras pessoas por bisbilhotice ou por interesses escusos, mas a questão da má fé e do dolo pode ser usada para excluir o crime, mas o fato em si, fato materialmente é esse. Elas ouviram dele essa história e colocaram os telefones lá, depois pediram em juízo para retificar isso, para já ir ouvindo a conclusão. Elas aí, nesse caso, estavam sendo investigadas por barriga de aluguel, né, por ter feito essa... Isso é a mesma Grampolândia, por isso que eu volto a falar, situações distintas.
né? Mas nesse momento o Paulo Taques já tinha dado a elas, entre os telefones de quem ele citava como eventuais ou pretensos interessados na morte do governador, também o telefone da namorada, que foi colocada lá. Diz, essa daqui fala com aquela, que é ligada ao arcanjo, são todas amigas, e dali vocês podem descobrir quem está querendo matar o governador. As delegadas não tinham conhecimento disso, se descobriu depois, né? Então aí o promotor vem e diz, olha, essas delegadas não cometeram barriga de aluguel. Por quê? Porque não agiram de má fé, porque não agiram com dolo, embora tenham cometido um erro. Esse erro pode configurar improbidade administrativa, uma sanção disciplinar para elas. Isso é o PGJ, né? Isso, mas não o crime, né? É o Procurador-Geral de Justiça Geral. que corrige isso. Que corrige isso, exatamente. E faz isso e manda continuar o processo contra o Paulo Taques. Um processo contra o Paulo Taques, aí Que se não fosse a intervenção do Procurador-Geral, arquivava o Paulo Taques. Pois é, pode ser, teria sido arquivado. Mas aí qual é a lógica disso aí, do sistema? Funciona assim. Um promotor de justiça recebe um inquérito, qualquer um, esse mesmo, por exemplo, onde se acusam, né, ela, o professor, você de crime. Ele analisa. Ele, no convencimento jurídico dele, diz, olha, aqui não teve crime. Não teve. Porque elas não agiram de má fé, acreditaram na palavra do cidadão. O cidadão também, no caso, Paulo Taques, em tese, acreditava que havia denúncia, não tem crime. Beleza. A palavra dele é final? Não é. O Ministério Público não tem poderes absolutos. A palavra dele não é final, igual falam sempre, né, da questão que vai do corporativismo. Não é final, ela vai para um juiz. Nesse caso, o juiz analisou e falou, não, eu acho que aqui tem crime. Não acatou o arquivamento do promotor. O juiz também não tem poderes absolutos. Ele pode denunciar contra a vontade do promotor? Não pode, porque o titular da denúncia é o Ministério Público. Ele manda para o PGJ, que é a autoridade que vai dar a última palavra nesse caso. E o PGJ olhando e falando, não, tudo bem, as delegadas, está certo. Mas dele, embora não reste o crime de interceptação ilegal, porque não foi ele que fez, ele pediu, mas ele fez uma comunicação falsa de crime. Falsidade ideológica. Então temos que processar pelo menos por isso. E vai oferecer a denúncia por isso. Pois é. Mas isso resolve o problema de Grampolândia? Não, porque o inquérito lá da Grampolândia continua, são outros fatos, outras situações que ainda podem gerar outras denúncias, é isso que às vezes a pessoa não entende. Eu estou sendo cobrado aqui pela Nayara, mas eu vou deixar uma pergunta para o senhor responder depois do intervalo. Pensei que eu também torço... Não foi nem metade do que... Não foi nem metade, tem muito tempo ainda. Eu também torço pelas delegadas, também acho que foi de boa fé. Também acho que essa decisão das delegadas é uma decisão de bom senso. Mas acho que essa decisão tinha que ser no final. Por exemplo, o senhor, com a sua experiência, final, o senhor jamais entraria nessa conversa do Paulo Taques. Olha, inclui aí, porque não sei o quê, etc e tal. Acredito e a delegada, com toda a formação de direito que elas têm, também não deveriam ter entrado. Então elas erraram, né? Embora eu também acho que tinha atenuante suficiente para impedir a condenação. Mas, doutor, Nayara, desculpa. Não imagina, doutor Turim, a gente precisa ir para um pequeno intervalo, mas à volta a gente continua falando com o promotor de justiça, presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, Roberto Turim. Então não saia daí, porque a gente continua falando da Grampolândia, vamos falar também de uma possível criação da CPI dos grampos na Assembleia Legislativa. Voltamos com a notícia de frente, o segundo bloco, e a gente volta a conversar com o promotor de justiça e também presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, Roberto Turim. Foi já respondida a sua pergunta, Antero? Você deixou uma pergunta? Eu acho que eu tinha respondido até antes de eu perguntar, eu só concluí concordando com ele com relação às delegadas, mas achando que não faria mal nenhum também se o promotor denunciasse as delegadas e o juiz, na atenuante, não as condenasse. Mas o Procurador-Geral de Justiça disse que vai processá-las por improbidade. Professor? Presidente, voltando à questão lá do Ministério Público,
e aí me corrija se eu estiver completamente equivocado. Eu sempre defendi a ideia de que essa investigação a respeito da chamada Grampolândia, ela é sustentada por um tripé, que é lá o protocolo que deveria ser investigado de uma forma geral, o Ministério Público e o Judiciário. Particularmente ao Ministério Público. A opinião do senhor, com toda a sua vivência, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, o senhor acha que houve falha da não investigação dentro do Ministério Público, especificamente dentro do GAECO, por exemplo? Não investigação, o senhor fala do quê? De eventualmente, dentro do GAECO, nas operações, eles terem praticado uma rinha de aluguel. Eles estarem grampeando as pessoas e o Ministério Público não investigou. Não investigou. Não. Repito para o senhor que não. E o senhor inicialmente está certo. A questão do protocolo já foi até investigada, teve perícia, acho que o inquérito deve estar quase pronto. Deve estar saindo aí em pouco tempo eventual denúncia ou a definição disso. A questão do protocolo, na minha opinião, é a maior prova de que os policiais militares estão corretos ao denunciar o Pedro Táxi e o Paulo Táxi como mandantes do crime. Porque eu não posso acreditar que é o funcionário lá do protocolo que tinha interesse de agir para esconder o ofício do promotor Mauro Zac, que era, à época, secretário de Segurança Pública. É por aí. Né? Aí, aparentemente, quem estava certo nessa história, pelo menos até agora, o Mauro Zac. Mauro Zac e o Fábio Galindo, os dois que denunciaram ao Pedro Táxi. Denunciou, desfiz o protocolo, não existia protocolo, tá ali, provou-se que tinha o protocolo, que foi denunciado, isso realmente, até aí, e é óbvio, como você mesmo colocou, que isso não foi feito por um funcionário qualquer lá, bel prazer, hoje eu vou falsificar um protocolo. Não, tem uma lógica, uma razão, um motivo para isso, né? Que é, no fundo, a história dos grampos. Não pode esse funcionário ter interesse de agir, né? Sozinho, de sumir com sem o documento nada, do Mauro Zac. sem motivo nenhum, tem alguma coisa. E o documento era sobre os grampos. Quanto à investigação do Ministério Público, assim que surgiu, veja bem, uma coisa que acho que foi pouco difundida aqui, essa história dos grampos, da participação do Cabo Gerson, do Zaqueu, do Lesco, foi, assim, doído para o Ministério Público. Foi um golpe de confiança para o Ministério Público. Essas pessoas trabalharam com a gente. Essas pessoas foram acolhidas na instituição. Essas pessoas receberam treinamento na instituição. Essas pessoas participaram de operações grandes, volumosas, sérias que o Ministério Público fez. E a hora que se descobre que essas mesmas pessoas estavam interceptando ilegalmente outras, num eventual conluio com o governador, com Casa Civil, numa prática abjeta, criminosa, isso foi muito doído para o Ministério Público. Tá? Isso foi muito doído. E acendeu, sim, a luz vermelha. Se eles estão fazendo esse tipo de sacanagem lá fora, podem também ter feito aqui dentro. Obviamente, essa suspeita surgiu. E essa suspeita foi investigada dentro do Ministério Público. O que o cabo contesta, eles fizeram laudos ilegais, não fizeram a vistoria que eles falam, a auditoria. Foi feita. Foi feita, inclusive, por técnicos de fora e da própria PM, não vinculados a esse grupo. A partir do momento que surgiu essa história, o Ministério Público começou a fazer mensalmente a checagem do sistema Guardião, que ele é auditável. Ele sempre foi auditável, o sistema ele pode ser auditado a qualquer momento. Ele foi auditando mês a mês. Auditando como? Eu quero checar se todos os números que estão interceptados são os mesmos que foram pedidos judicialmente, para saber se ninguém está colocando aí um número indevido, alterando. Foi aí que se descobriu, por exemplo, essa história que o cabo fala. Eu plantei um número lá dentro. Ele plantou um número. Agora, isso por ordem do Ministério Público, de promotor? Não, por iniciativa dele, por interesse dele, ilegalmente. Isso foi descoberto numa dessas checagens mensais que o GAECO começou a fazer. Mas isso foi descoberto dentro do Guardião do Ministério Público? Dentro do Ministério Público, que ele fez isso. Porque eu imagino o seguinte, que uma das... E a partir daí, só para concluir, ele foi afastado das investigações das operações
dentro do Ministério Público. Inclusive reclamou, olha, em depoimento, o Ministério Público está me espirrando do GAECO. E agora ele fala, o Ministério Público não fez nada, embora eu tivesse confessado que fiz um erro lá dentro. Como se isso, e outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, eu fiquei assim, inicialmente abismado de ver a alegria, né, o regozijo de muita gente. Olha, todas as operações vão ser anuladas, 15 operações do Ministério Público e todos os investigados, condenados já, olha a nossa chance. Tira o cavalinho da chuva, não é por aí. Ninguém, eventualmente, se colocou o número indevidamente o cabo, vamos lá, esse número, qual era o objetivo, para que foi colocado, qual foi a pessoa interceptada, esse número tinha uma investigação, bom, essa investigação desse número pode sofrer alguma coisa. O cabo As demais feitas licitamente não sofrem nada. Mas o cabo cita são válidas. que o Marco Aurélio incluiu indevidamente, o promotor Marco Aurélio, que era chefe do GAECO, telefones, por exemplo, do vereador João Emanuel, que já até cumpriu um bom pedaço de cadeia aí. Essa Operação Aprendiz. Sim. A Operação Aprendiz começou com uma testemunha, uma pessoa que levou para o Ministério Público um vídeo, onde essa pessoa tinha gravado um vídeo do João Emanuel, ou de um assessor do João Emanuel, não me lembro direito agora qual a história, fazendo a cobrança de propina. Qual o interesse do Ministério Público que já tinha um vídeo interceptar ilegalmente João Emanuel? Não tem a menor lógica isso na Operação Aprendiz. E foi depois feitas interceptações com ordem judicial. Tanto que ele foi julgado, processado, condenado. E não foi por invenção do Ministério Público, foi pelo fato que de fato aconteceu, pelo crime que realmente praticou. Então, assim, a grande preocupação nossa, é claro, é preservar a instituição, isso é óbvio. Eu falei aqui desde o início da solidariedade com a instituição. Eu tenho muito orgulho de ser Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público é muito maior do que qualquer pessoa que o integre. A gente tem esse erro aqui no país, né? Você quer endeusar as pessoas e não a instituição. E se tiver alguém errado no Que Ministério vai Público, ser punido, puna. exemplarmente. Eu sou o primeiro a pedir essa punição, lá dentro, aqui fora, em público, na televisão. Tá? Agora, que tem que ser punido, desde que comprovado. Sim, lógico. Essa é outra coisa. Os réus que a gente acusa, os réus que a gente investiga e acusa, todo mundo brada pelo contraditório o mais amplo possível, não aceitam nem que o cara seja preso depois de condenado em segundo grau. Agora, para o promotor de justiça, basta a alegação do cabo, que já mentiu dezenas de vezes, e o mundo acabou. É absolutamente certo, é criminoso, tem que ser condenado, não tem nem como se defender. Já é isso que está acontecendo aqui. Falou, o cabo falou que o promotor... Nossa, o promotor fez interceptação, vamos anular as operações, o Ministério Público acabou, tudo foi para o lixo. Que isso, gente? Doutor Turinho, onde nós estamos? O senhor fala vamos colocar isso, cada um no seu devido lugar. O senhor fala isso, né? Em relação ao Tribunal de Justiça, porque eu pergunto isso... Eu não cheguei no Não. Tribunal de Justiça. O senhor falou inicialmente no começo dessa entrevista que o Ministério Público está pagando, talvez, por erros de alguns membros do Ministério Público, né, que estão demonizando a instituição Ministério Público. Aí eu quero destacar duas coisas da fala desse reinterrogatório do Cabo Gerson, para a gente comentar agora. Primeiro, essa verba secreta do GAECO. E segundo, o Cabo Gerson também disse que o GAECO privilegiava uma determinada imprensa mato-grossense para se fazer um show pirotécnico com as operações aqui em Mato Grosso. Vamos comentar essas duas... Primeiro, assim, não entendi bem a sua primeira colocação aí. Acredito que não falei que esteja pagando por erros do Ministério Público. Não, que nesse momento o Ministério Público está sendo demonizado. O Ministério Público está sendo realmente demonizado. E isso é um erro grave. Não para mim, não para os promotores eventualmente acusados. Eu acho que a sociedade é um erro grave querendo... para a instituição. Não, eu acho que a sociedade está querendo a apuração. E nós também. Entendeu? Agora, querer a apuração é uma coisa. Outra até para preservar a instituição. Isso. Outra é dizer a instituição está abalada, a instituição está moralmente atacada, a instituição não presta. O que é isso? Isso é inaceitável. Nós somos um Ministério Público dos mais premiados no país e a sociedade, vocês da imprensa, conhecem o trabalho que esse Ministério Público vem fazendo aqui há décadas. Tá? Eu trabalho no combate à corrupção aqui há décadas e já sofri muito. Né? No caso de você propor a ação, ela demorar 5, 10, 15 anos, você tem que bater de porta em porta todo santo dia para não conseguir nada.
Então, assim, é um trabalho longo, árduo, é uma construção. Isso não vem de um dia para o outro. E não é meu, nem de qualquer outro promotor, é do Ministério Público. Nós temos que ressalvar bem isso. Essa questão, outra coisa que eu, assim, abomino, essa palavra verba secreta. Não existe verba secreta na administração pública. E não existe verba secreta no Ministério Público. Gente, vamos parar com isso. A verba é pública, consta do orçamento, o valor dela, o direcionamento dela, a fonte de onde ela sai, o valor que é colocado. Então não existe verba secreta coisíssima nenhuma. Agora, a utilização de uma verba destinada para o GAECO é sigilosa. É sigilosa o uso dela durante o uso. Deixa de ser sigiloso depois de usada, terminada a investigação e é feita a prestação de contas. O que não foi explicado no reinterrogatório. Também não queriam entender assim, né? Ficou a verba secreta para o promotor comprar cachorro. Ficou parecendo que o promotor ia lá usar a verba para comprar o poodlezinho para levar para casa dele. O que é absolutamente inverídico. Então, qual a finalidade dessa verba? Que não é secreta, pelo amor de Deus. É pública, como qualquer verba. O GAECO é um órgão de investigação. Então, o senhor imagina que ele está investigando determinada denúncia. Por exemplo, para citar, olha, lá no bairro X, o município, o estado, quem fez uma obra, mas essa obra não está andando porque a construtora, não sei quem, está desviando o material. Chega lá um caminhão de material de noite, no outro dia some, a gente vai lá, só tem a metade. Isso chega lá, e chega mesmo, até anonimamente. Olha, eu tenho que mandar alguém lá investigar. Eu vou mandar o carro oficial do Ministério Público lá com faixa e coisa. Bom, vai sumir tudo, ou todos, ele não vai conseguir ouvir nada. Eu mando alguém disfarçado, que circula pelo bairro, que senta no boteco, que toma cafezinho, que conversa com o seu João, com o seu Pedro, com a dona Maria, e que visita a obra e dá supá. E ele volta lá na semana seguinte, e aí de novo, ele joga bola com a molecada da rua, até ele ir escutando tudo o que está acontecendo, fazer um relatório preliminar, que a gente chama relatório de inteligência, doutor, olha, realmente para lá um caminhão à noite, tem essa placa, e quem conhece o dono do caminhão é a dona Maria, que mora lá na esquina tal, e a dona Maria é namorada do seu Zé, que tarará. Bom, isso é investigação. Para fazer isso, eu preciso de dinheiro naquele momento para pagar essas despesinhas. O cafezinho que ele toma, às vezes até uma cerveja que ele toma lá sentado no boteco. Isso eu vou fazer uma licitação, fazer um orçamento, orçamento existe, fazer toda uma preparação, igual qualquer verba pública, eu demorar meses. Então, para isso é destinado já de antemão uma verba que fica à disposição para ser usada nessas situações. Essa verba se presta contas. É feito conta. Então, é um disparate, e se isso de fato aconteceu, seria um absurdo para ser punido com o maior rigor, que um promotor pegasse esse dinheiro para consertar a moto dele. Não existe. Até ele foi citado lá, o nome que ele citou para isso teria sido Célio Wilson, ex-secretário de Segurança. Nós ligamos para o Célio, que já é aposentado no Ministério Público, que já nem estava no GAECO mais em 2010. O Célio, não, essa moto atropelou quando eu estava de férias. Eu tinha seguro, paguei a franquia, o seguro consertou a moto, que ele ficou emputecido lá de onde ele estava, no meio das férias dele, com uma história dessa. Então, assim, a verba secreta do GAECO, e todo mundo lá, metia a mão, isso é um absurdo. É colocado lá, o promotor comprou cachorro. Vai dizer que o cabo, que tudo ouve, tudo grampeia, de tudo sabe, não sabia qual a destinação desse cachorro? Que tinha sido comprado para levar para o BOP, treinado, usado pelo GAECO, pelo BOP, em operações contra o tráfico? Sabia. E se é tão sincero que quer uma delação na colaboração, você não pode mentir, nem omitir, para ganhar os benefícios, deixa lá, não, o promotor comprou cão. Ficou parecendo para todo mundo, e foi explorado a torta direita, que o promotor comprou, sei lá, um poodle, qualquer cachorrinho, e levou para casa para brincar, um pet. Tem dois fatos, né? Primeiro que o Ministério Público, o Marco Reginoldi, provou que o cão está lá no BOP, né, que comprou para combater o crime, para essa finalidade, para combater o crime. Uma raça que é usada para isso. Tem um labrador. Isso provou, mas provou também que o cabo não mentiu, né? Sim. Que comprou mesmo. Foi isso que o doutor Turino falou. A meia-verdade é a pior das mentiras, né, Antero? Você já ouviu isso? A meia-verdade é a pior das mentiras. Porque a meia-verdade induz você a acreditar na mentira toda.
E a mentira toda ali era que os membros do Ministério Público estavam agindo levianamente e pegando dinheiro para benefício próprio. Ou só eu que entendi que o cabo estava querendo dizer isso? Tá, o episódio... Eu entendi que ele estava querendo dizer isso. O episódio Marcos Machado, que o cabo também faz menção a isso. Que já foi plenamente investigado, né? O episódio do Marcos Machado, da gravação do Marcos Machado com o Silval Barbosa, que segundo o cabo foi vazado pelo Marco Aurélio para a Rede Globo de televisão, que ele fez questão absoluta de vazar. Esse é o cabo que está dizendo. Ele disse que o GAECO, na verdade, beneficiava, né? Com as operações para se fazer um show, se dar um destaque o maior cabo disse isso, com relação à atuação do Marco Aurélio. Essa história do vazamento, daquela conversa, infeliz conversa, do Marcos Machado com o Silval. Tinha autorização judicial para gravar o Marcos Machado? Ou tinha para gravar o Silval e o Marcos Machado entrou na conversa? O Silval estava interceptado, legalmente. Tá? Esse é um outro problema que chamam de barriga de aluguel. Então, por exemplo, eu estou investigando você. Sim, mas para sair na Globo teve vazamento do Ministério Público. Vamos chegar lá no vazamento. É quase o Intercept Brasil. Não, espero que não. Pior se você falasse que era um pavão misterioso. Aí era mais complicado. Mas não gosto de nenhum dos dois. Tá? Mas, voltando aqui à história. Você é investigado, tá? Em uma operação qualquer, acusado de corrupção, de N crimes. Pede-se judicialmente, um juiz autoriza que o seu telefone X seja interceptado. O telefone dela, obviamente, não está interceptado. Mas ela liga para você. E no meio da conversa, olha, realmente vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá. Bem, a conversa dela com você foi gravada. Não porque ela estivesse interceptada, mas porque você está. Tá? Com isso houve barriga de aluguel e quebramos indevidamente o sigilo dela? Não. Porque senão você tornaria impossível qualquer investigação. Eu não tenho como adivinhar quais as pessoas que vão te ligar. Tá bom, ou quais as pessoas vão falar com você. Então a gente não tinha como saber lá que o Marcos Machado ia ligar ou ia falar com o Silval. Mas como que isso foi parar? O investigado era o Silval. Mas como que isso foi parar na Rede Globo? Pois é. Sobre isso já houve, na época, o Marcos Machado representou no CNMP, representou na Corregedoria, veio gente aqui, eu acredito até que jornalistas da Globo foram ouvidos, interrogados. Mas jornalista não é obrigado a revelar fontes. Isso, a questão, saber como tiveram acesso a isso aí. Essa investigação concluiu que o pessoal do GAECO não era responsável por esse vazamento, que havia N outras possibilidades dentro do processo dessa informação ter chegado à imprensa. E eles acabaram não sendo punidos por isso. Tá? Eu não participei desse processo, não acompanhei, só, tanto quanto você, vi depois o estardalhaço na mídia. Isso gerou um desgaste grande entre o Marcos Machado, que é meu amigo. Ex-membro do MP. Ex-membro do MP, é do meu concurso, entrou no Ministério Público junto comigo, inclusive trabalhou junto comigo no GAECO. Né? Eu também tenho esse peso na ficha, tá? Já fui ex-GAECO. Mas não é só por isso que estou defendendo aqui não, mas eu fui GAECO lá em 2000, quando estava montando ainda o GAECO, onde a gente ainda fazia interceptação com fita gravada e tinha que ficar a noite inteira escutando a bendita da fita. Graças a Deus isso acabou. Mas era um trabalho braçal, né? Quase desumano que se fazia na época. Então, o Marcos Machado foi do GAECO junto comigo, naquele período. Então, uma pessoa que gozava e goza da minha confiança, tá? Como do Ministério Público de maneira geral. Aquilo foi uma conversa absolutamente infeliz dele com o Silval. Agora, o Ministério Público, dentro da investigação, tinha os seus objetivos, que era saber como que o Silval estava tratando de toda a questão de corrupção que o envolvia. E tinha processos contra a Roseli no tribunal para ser julgados. Ela estava presa. Era para ser julgado lá o habeas corpus dela. E eles conversam sobre isso, né? Naquela conversa. Por isso o interesse disso para a investigação. Como se deu esse vazamento, se é que foi um vazamento, não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que já foi apurado na época e se concluiu que os promotores não tinham, mas isso também ainda está sob júdice. O Marcos Machado moveu uma ação de indenização contra os promotores por conta disso e isso ainda não foi julgado. Tá? Então é uma situação que ainda é indefinida, vamos assim dizer. Agora o cabo vem dizer que na época o Marco Aurélio vazou porque tinha interesse. Se realmente está comprovado isso, que seja responsabilizado. Agora, isso de novo, não inviabiliza
a operação de forma alguma. Porque até essa conversa não tinha nada a ver com o fato criminoso sendo investigado. Presidente, tudo que eu acompanhei o senhor está dizendo aqui, o senhor é a favor de uma investigação de supostos integrantes envolvidos na chamada Grampolândia. Mas, por outro lado, o senhor está descartando alguns trechos das falas dos militares que já confessaram o crime. E eu vou citar duas frases, até para o senhor me corrigir. Uma delas é do Coronel Lesco, que diz que o grampo é uma prática comum no Ministério Público. E esta frase foi complementada pelo cabo Gerson. E não apenas ele complementa isso, porque ele diz que 14 anos que ele trabalhou no GAECO e 6 dos 20 integrantes do Ministério Público fizeram inserções na lista ou na chamada barriga de aluguel. O senhor acha que não se deve investigar estas acusações por conta já dos crimes cometidos e confessos por parte dos militares? Não, exatamente o contrário. A gente sempre vem frisando aqui que deve ser investigado. Olha, a sociedade merece essa investigação, o Ministério Público merece essa investigação, os colegas citados merecem essa investigação. O que a gente vem colocando é o seguinte: não é a mera alegação, porque se trata de uma mera alegação, dizer, olha, então 15 operações realizadas pelo Ministério Público tiveram barriga de aluguel. É o que eles falaram lá. Quais são essas operações? E o que seria barriga de aluguel em cada uma dessas operações? Temos que delimitar isso, porque muito do que eu vi lá, do que o cabo e ele falava que eles entendem como barriga de aluguel, tecnicamente não é barriga de aluguel coisíssima nenhuma. O cabo fala lá, olha, o Ministério Público pegava dados. O que são dados? Dados é o seu nome, seu endereço, o número do seu telefone, dados cadastrais, de uma operação e pedia a interceptação na outra. Isso não é barriga de aluguel. No caso da Roseli, ela era investigada e o Ministério Público pediu o telefone da casa, de todo mundo da casa, dela, dos filhos do Silval, e aí interceptou o Silval ilicitamente. Isso não é barriga de aluguel. O Ministério Público disse, olha, eu quero investigar a Roseli Barbosa, e lá naquela casa mora fulano, ou é frequentada por fulano, Beltrano e Cicrano, e há suspeita de que eles podem conversar entre si, ou o telefone de um ser usado por outro. Como acontece muito. A denúncia da OAB é que o Ministério Público relaciona todos os telefones, inclusive o telefone de Ribeirão Preto, não sei de onde, como se fossem todos de Roseli Barbosa. Não. Relaciona, não é. Como se... Pega a relação, então, vai lá no processo checar. Não, estou falando da alegação da OAB. Estou dizendo para checar. É Roseli Barbosa, número tal. Não, está lá dito, esse número é de fulano, esse de Beltrano, esse de Ciclano. Ou esse aqui aparece como usado lá, mas não tem o nome. Porque, gente, vamos convenhamos. Hoje e sempre, a pessoa usa inúmeros telefones e até telefones descartáveis. Ela compra um telefone ali e usa hoje, amanhã não usa mais. Então, se eu ficar preso, que eu só posso interceptar o telefone que está oficialmente registrado no nome do Antero, por exemplo, se ele fosse investigado, eu nunca ia investigar nem descobrir ninguém. Em qualquer caso de organização criminosa, em qualquer caso de tráfico, em qualquer caso de corrupção. Tá? Agora, o GAECO delimita isso, escreve e pede uma autorização, o juiz dá, dizendo que ele pode interceptar aqueles telefones. Não existe barriga de aluguel. Ninguém está sendo enganado, induzido ao erro, nem escondido. Então, muita coisa do que eles colocam lá como barriga de aluguel não é. E a investigação tem que mostrar que não é. Até para salvar o interesse da sociedade e do Ministério Público na punição de quem foi investigado. Doutor Torinho, a gente precisa ir para mais um intervalo, mas na volta a gente continua então, professor Antero, conversando com o promotor de justiça e presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, Roberto Turim. Não saia daí.
Voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente. Hoje, segunda-feira, especial, dia de entrevista. Estamos recebendo o promotor de justiça e também presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, Roberto Turim. Doutor, vamos falar agora de uma possível criação da CPI dos grampos na Assembleia Legislativa. Eu posso só fazer uma pergunta antes de ir para a CPI, porque é sobre os depoimentos dos militares ainda e a gente encerra o assunto. Dentre todas as denúncias dos militares, a questão do cachorro para mim está explicada, a questão da placa vai ser investigada, o Procurador-Geral de Justiça determinou, a questão do Marco Aurélio vai ser investigada. O que eu quero saber é o seguinte, a questão seguinte, para um determinado processo prosseguir, né, é alegado que um promotor pediu para um outro cabo assinar o prosseguimento e ele se negou a assinar. E aí o cabo Gerson, a história do relatório, relata que um promotor falsificou a assinatura para a continuidade dos atos. Isso é facílimo de checar, né? Sim. É só chamar o cabo. Não, nem precisa chamar o cabo, é só pegar todos os documentos dessa operação. Sim, mas se você tem um relatório lá, ele diz que o relatório foi falsificado, não é assinado pelo cabo? Isso. Ou a assinatura que está lá não é a do cabo, não é a do cabo. É só pegar o documento e fazer uma perícia sobre a assinatura. Exatamente, fazer... E é o que deve ser feito. Uhum. Tá? Não tem lógica, não vejo dificuldade nem perigo nenhum nisso. Tá? E eu acho que tem que ser feito. Levantado então, todos os relatórios dessa pertença à operação e ver. Agora, questão aí, que precisa ser entendida. Esse relatório que se fala, nós podemos ter duas espécies de relatório. O que a gente chama de relatório de inteligência, que são aqueles levantamentos preliminares para você saber quem é quem, se vai ser investigado ou não, é uma coisa. E outra é o relatório da interceptação. Então você já está com a investigação em andamento, você pediu em juízo, o juiz autorizou, as pessoas estão sendo, o guardião lá está gravando, e depois você analisa tudo aquilo e faz um relatório. Diz, o fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, ou então diz, não, ninguém falou nada que tenha interesse para a investigação, e o analista assina isso. Certo. Assina, olha, está aqui, seu promotor, até agora nós interceptamos durante tanto tempo tais telefones e não deu em nada, ou deu nisso. E é assim. Tá bom. O promotor analisa esse relatório e vai concluir ao juiz, olha, eu preciso continuar, então ele pede mais tempo, ou encerrou, acabou aqui, não precisamos mais, encerra a interceptação. É isso. Então temos que ele está dizendo que esse relatório, agora não sei se é o de inteligência preliminar ou se é esse o grave é o seguinte, teria sido falsificado. O relatório tinha que ser assinado por mim. Isso. E eu não assinei. Consta que foi assinado por mim e eu não assinei. Não assinou. Isso é fácil. Não precisa ouvir ninguém. Isso para provar. É só fazer a perícia no documento assinado. Tá bom. Doutor Turim, então, falando da CPI, de uma provável CPI dos grampos, logo após o último reinterrogatório, a deputada Janaína Riva pediu no plenário da Assembleia a convocação do Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, para prestar esclarecimentos. Ela que foi interceptada ilegalmente. Lá já se fala de uma possível criação da CPI dos grampos, justamente para ouvir e para saber se o Ministério Público foi omisso ou não. Esse seria um caminho para se trazer luz a todas essas denúncias dos investigados na Grampolândia? Isso porque próprios membros do Ministério Público já pediram para serem investigados, como o Dr. Marcos Reginoldi, Paulo Roberto Jorge de Prado e o Marco Aurélio de Castro. Veja bem, em primeiro lugar, o Procurador-Geral de Justiça vai à Assembleia Legislativa dar explicações. Vai amanhã, né? Terça-feira. Terça-feira. Eu até pedi em solidariedade para acompanhar. Zé, eu vou lá com você. Né? Acho que nessa hora a gente tem que mostrar a união da instituição, independente das pessoas. Agora, a Assembleia Legislativa tem todo o direito de pedir explicações, como qualquer, né? E é um papel dela. E o Procurador-Geral dá esses esclarecimentos. Se também instaurar ou não instaurar uma CPI, é prerrogativa da Assembleia. Nós, Ministério Público, não podemos dizer para a Assembleia não instaura a CPI ou instaura a CPI. Isso é prerrogativa da Assembleia, tem que ser respeitada como prerrogativa da Assembleia. O que se precisa ver é a necessidade e oportunidade dessa CPI. Né? Nós já estamos com essa investigação dos grampos há algum tempo,
Ela agora começa a ir para a sua fase final, depois do processo voltou do STJ, começou, quer dizer, agora isso está chegando. Tem que saber se uma CPI nesse momento vai ajudar ou vai atrapalhar isso, né? É uma coisa a ser ponderada pelos deputados. Agora, se os deputados resolverem fazer uma CPI, estamos à disposição para colaborar da forma que eles entenderem necessários. Se entenderem que o esclarecimento dado pelo PGJ e pelo Ministério Público é suficiente, estão satisfeitos, entenderam, ótimo, melhor ainda para nós, tá? Porque quanto menos foco se criar em cima disso e mais se possibilitar a conclusão definitiva dessa história, a meu ver, melhor para todo mundo. Melhor para a sociedade, melhor para o Ministério Público, melhor até para os investigados, né? E eventualmente denunciados. Agora, volto a dizer, respeito, porque é prerrogativa da Assembleia Legislativa, né? E ela tem todo o direito de decidir sobre isso. Tá, rapidamente o seguinte, eu gostaria que o senhor falasse sobre o princípio da obrigatoriedade da denúncia. Já vamos jogar a sua pergunta também, porque depois... Sobre o princípio da obrigatoriedade, porque assim, o Ministério Público tem a exclusividade da ação penal. Titularidade. A titularidade. Exclusividade não temos. Porque pode ter ação Penal, privada, né? Subsidiária da pública. Da pública, né? Mas assim, o senhor falar sobre esse poder do Ministério Público, é um poder faculdade ou é um poder dever? Professor, de fazer a denúncia. Só isso. E a sua pergunta? Presidente, com relação à delação, eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito desse instrumento que é valiosíssimo para todos nós. Há possibilidade, na visão do senhor, de melhorar esse instrumento ou não, da forma como ele está? Por favor, doutor. Bom, com relação à obrigatoriedade da ação penal, no nosso sistema, o Ministério Público é o titular do ius puniendi, do direito do Estado punir quem comete um crime. E ele faz isso através da propositura de uma ação penal, para que a pessoa seja processada e julgada. É um direito do Ministério Público? Não, é um dever do Ministério Público. Agora, esse dever tem requisitos que têm que ser cumpridos. Ele não pode oferecer denúncia se não existir crime. E ele não pode oferecer denúncia se ele não identificar o autor do crime. Ele não pode oferecer denúncia por fatos prescritos. Ele não pode oferecer denúncia por fatos acobertados por legítima defesa ou qualquer outro excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Então, esses elementos todos têm que ser analisados, né? Mas a titularidade é do Ministério Público. Volto a frisar, não é, como em todo Estado de Direito, um poder absoluto do Ministério Público, né? Porque essa obrigatoriedade de propuração, quando ele resolve não propor, já vou arquivar o inquérito. E isso é submetido ao crivo do judiciário. Há uma análise sobre a legalidade desse arquivamento, né? O judiciário não concordou com o arquivamento, mas o direito de oferecer denúncia não é do judiciário, é do Ministério Público. Então ele devolve ao Ministério Público, que aí faz uma reanálise da situação e dá a palavra final. Se ele arquiva ou se ele oferece a denúncia. Se arquivou, arquivado está. Definitivamente. E aí não cabe a ação privada subsidiária da pública. Não. A ação penal privada subsidiária da pública só cabe quando é possível o Ministério Público denunciar, ele não se manifesta sobre isso no prazo e aí o particular age no lugar. A delação, instrumento valiosíssimo, instrumento de um direito processual e penal moderno, que se você aliar outros instrumentos, como a plea bargain, por exemplo, o acordo de não persecução penal, a transação penal, você cria mecanismo para agilizar o sistema penal. Um dos grandes problemas do Brasil é essa morosidade do sistema penal, né? Nós precisamos criar métodos e maneiras de agilizar isso. A colaboração ou a delação premiada, ela é muito válida em N situações em que a investigação normal, que a atuação do Ministério Público, não chegaria ao resultado sem a colaboração. Ou então, quando você precisa descobrir, né, todos os membros de uma organização criminosa, ou você precisa descobrir fatos praticados por essa organização que você não consegue se não houver um colaborador, né, que haja... Só que essa colaboração tem requisitos que a própria lei prevê. Você não pode ir concedendo colaboração assim à torta direito. E é um instrumento novo.
né, judicialmente, processualmente, ele é novo. Então o Ministério Público também ainda está aprendendo a trabalhar. O instrumento de delação está sendo melhorado conforme a gente vai fazendo. Você aprende a usar, tirar tudo o que é possível, toda a potencialidade de um instituto, usando esse instituto. Aí você, errei aqui, não, dá certo desse jeito, não dá certo daquele, isso pode, isso o judiciário aceita, isso não aceita. Quer dizer, isso vai ser feito com o tempo, mas é um instrumento útil. Pode ser melhorado? Pode. Tá? É uma legislação nova que ainda tem muita coisa que pode agregar. Por exemplo, nós podemos agregar o acordo de não persecução penal, chamado plea bargain, podemos a transação, podemos também na delação fazer ela em escalas, né? Eu posso perdoar tudo ou posso só diminuir a pena. Doutor Turim, muito obrigada. De nada, não para de falar. Não, esse é o nosso tempo. A gente tem que entregar para o Jornal da Manhã, mas muito obrigada pela sua vinda no Eu te agradeço, aproveito de novo a oportunidade para reforçar aqui o nosso prazer, nosso orgulho da instituição Ministério Público desse Estado e nos colocar à disposição para investigar, para esclarecer, sempre que for necessário e possível. Muito obrigada, Roberto Turim, professor Antero, muito obrigada. Um abraço, até amanhã. Bom dia, até amanhã.